certo. Sim, Então legal. é o que a gente tá focando hoje. E geralmente quando vocês chegam para esses clientes, por exemplo, tanto brasileiro quanto para gringos, o que que vocês acham que vocês oferecem de diferente que, assim, brilham os olhos, eles falam: "Não, vou contratar a Vox ali". O que que vocês conseguem fornecer de diferente para essas Uhum. pessoas? É, eu diria que, assim, hoje, seria esse olhar 360 do negócio, Uhum, né, porque se a gente só oferecer o tráfego, é aquilo, a gente vai competir com sim. aquela pessoa barata, Uhum, né. Se a gente oferecer, só a rede social e tal, tudo bem, você pode fazer um trabalho espetacular, mas só aquilo, às vezes o cara vai te trocar só pelo preço, Uhum. né. Então esse olhar 360 da gente entender o portfólio do nosso cliente, então, por exemplo, a gente atende uma indústria e a credibilidade é o pilar número um, digamos assim, de uma indústria. Por quê? Porque a indústria ela vai vender para um distribuidor. O distribuidor, ele entende o produto, porque ele Sim. vende aquilo. uhum, É diferente de você só consumir um produto. Uhum. Então, como ele vende aquilo, ele sabe o que ele está vendendo. Se a indústria comunicar isso de forma errada, pô, perde essa credibilidade. Então, a gente estuda muito o portfólio do nosso cliente, produto por produto. A gente visita a fábrica deles, a gente esteve na China esse ano, esteve ano Uhum. passado, para a gente fazer, né, montar toda essa operação que passa ali pela parte da estratégia, né, das redes sociais, do tráfego, do e-mail marketing, do atendimento, a gente entender como que funciona todo esse processo, né, para a gente entregar realmente um trabalho de qualidade e que Sim. dê resultado. É porque subir a campanha ali hoje todo mundo faz, né? sim. Você vê um vídeo no YouTube ali, facinho, você aprende e você consegue criar um anúncio. Sim. Agora, você analisar todas as métricas, ver como que funciona, entender o seu cliente, o seu mercado, né? Porque principalmente no nosso caso, como a gente atua com mercados diferentes, que hoje a gente roda tráfego para América Latina, Europa, África, Oriente Médio. Oriente Caraca. Médio também. Então, Meu todas amigo. essas regiões aí. Então, tudo isso aí que a gente tem que analisar, que dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo, para a gente poder entregar algo ali de Uhum. realmente de qualidade para esse nosso cliente. Ao meu É, ver, é isso. é exatamente isso. É esse trabalho de qualidade que a gente entrega, porque como a gente trabalha com ramos muito específicos, então a gente precisa estudar o Uhum. cliente. Não dá para fazer algo. Não é um produto que é de conhecimento comum. Isso a gente sempre fala para o pessoal que trabalha com a gente. Nosso produto a gente tem que estudar, porque é diferente de fazer posts, anúncios para uma loja que vende camiseta, para uma padaria que vende pão, que é de domínio comum, Uhum. nosso produto, ele não é de domínio comum. Bem Eles específico. são bens específicos e que precisam ser estudados pra gente não falar besteira. Uhum. Então, esse é um dos nossos diferenciais que a gente entende realmente com profundidade para fazer posts, anúncios que façam realmente sentido para quem vai ler Uhum. vai receber aquele anúncio ou ver aquele post. Então, isso é um grande diferencial nosso e também essa nossa inteligência já de mercado, porque como a gente trabalha com América Latina, Oriente Médio, África, e etc., a gente já sabe o que funciona mais ou menos ali em cada país. Por exemplo, hoje a gente sabe que um anúncio que a gente faz aqui para América Latina, ele não funciona da mesma maneira lá na África ou no Oriente Médio. Uhum. A gente tem que ter jeitos diferentes de falar com as Sim. pessoas. Então a gente já tem essa inteligência de mercado para saber mais ou menos o que vai dar certo ali em cada país, para a gente já ter esse pontapé inicial e já saber o que a gente consegue fazer para gerar resultado para o cliente. Por quê? É exatamente isso que o Arthur falou. Marketing sem resultado é só coisa bonitinha. A Uhum. gente tem que trazer resultado para o Sim. nosso cliente. Então a gente tem clientes que estão desde o começo com a gente, porque a gente consegue proporcionar resultado para eles, a gente consegue ajudar eles a aumentarem o faturamento, vender mais, conseguir fazer sentido para eles desenvolverem mercado nesses países que a gente está trabalhando. Então, a gente faz esse trabalho, por exemplo, das feiras. A gente tem clientes que foram para feira na Europa. A gente começou um trabalho antes para a gente desenvolver aquele mercado, para rodar um anúncio, para quando ele chegasse na feira, ele já ter pessoas daquele mercado querendo conversar com ele. Interessado. Então Aham. não é uma visita fria, não é um investimento frio, como eles já faziam anteriormente.
Hoje ele vai para aquele mercado, ele já sabe possíveis clientes que querem encontrar ele, conversar Uhum. sobre o produto dele, visitar o stand dele, conhecer mais, começar uma negociação e uma compra. Então, isso é muito importante para esses nossos clientes. E assim, vocês falam, né, dessa questão da feira, que eu acredito que é algo muito importante para essas empresas que exportam, né? Como que funciona a estruturação desses processos para a questão dos clientes de vocês estarem na feira e receberem esses leads, assim, vamos chamar dessa forma, né? Hoje a gente, na nossa carteira de clientes que participam de feiras, né, internacionais, a gente primeiro já tenta entender qual que é o calendário deles pro ano. Uhum. Por exemplo, um cliente participa de 8 feiras Caraca. por ano. 8 feiras internacionais, né? Aham. Então ele tem uma feira que é em Las Vegas, outra que ele estava agora no mês passado na Alemanha, Uhum. agora vai ter uma no Oriente Médio e tal, e vai várias regiões. Então a gente entende qual que é esse calendário, e daí como que funciona o trabalho, né? Beleza, a gente vai divulgar a feira ali de Berlim, por exemplo. Então a gente começa já um bom tempo antes fazer essa divulgação, Uhum. porque hoje o nosso comprador, digamos assim, do nosso cliente, que é o distribuidor, ele é uma empresa que ele vai comprar no mínimo $35 mil. Esse é o Aham. pedido mínimo em média desses Sim. clientes. Sim. Então não é uma coisa que o cara vai ver só um anúncio e vai já fazer um pedido. Sim. Ainda mais porque tem que pagar antecipado. Uhum. É um negócio que demora 2, 3 meses Tem para um prazo de chegar. entrega. Aham. Exatamente. Então é um processo longo. Na feira, a gente vai trabalhando essas campanhas, vai sempre mandando esse pessoal para um formulário para ele preencher, Uhum. onde a gente tem ali as perguntas que os nossos clientes precisam saber, né? Então, se o cara é um importador ou não, se tem uma distribuidora, o volume, muitas vezes, que ele já importa por ano. E a gente disponibiliza isso tudo para o nosso cliente, porque da equipe comercial deles já começa a ativar esses contatos antes da feira. Aham. Então, por exemplo, o cara vai para uma feira ali em Berlim e ele já tem 100 empresas que preencheram ali, que querem visitar ele nessa feira. Uhum. Então, ele já agenda um horário, quem que vai atender aquela empresa no stand e tudo mais. Então, cara, por exemplo, o cara vai com 6 funcionários para essa feira, né, o dono da empresa. Então, cada funcionário já está ali para atender um determinado número de possíveis clientes, né, de Uhum. leads ali que se inscreveram. Então, funciona mais ou menos dessa forma. A gente sempre manda eles para um formulário, ou uma página, ou para o atendimento, para a gente fazer essa análise primeiro, esse filtro, porque às vezes tem gente que olha ali, o cara preenche, mas o cara não vai para a feira. Aham. Beleza, se o cara ainda tem interesse de importar e tudo mais, é o nosso perfil de cliente, ele ainda vai ser atendido. Mas se ele vai para a feira, melhor ainda. Por quê? Porque é um cara que a gente vai receber lá, ele vai levar a amostra, né? Porque Uhum. como ele vai importar, geralmente eles pedem a amostra. Então é importante ainda ter esse contato na feira e a gente alimentar eles com esses leads, porque, de novo, né, é um investimento altíssimo. Aham. Então, se ele vai ainda fazer esse investimento, não é que o cara começou a investir em marketing, em tráfego, que ele não vai mais participar de feira. A feira, ela ainda é muito importante, Uhum. ainda mais pro mercado deles, né, Sim. que tem esse pedido mínimo. Mas se a gente puder ajudar a fazer esse investimento ter mais sentido, mais resultado, pô, aí é perfeito, Aham. sabe, para eles. Bom demais. E ô Renan, você falou dessa questão da diferença, né, dos mercados. Que você enxerga de diferente quando vocês fazem, por exemplo, todo esse trabalho de marketing voltado para uma empresa do Brasil e para uma empresa de fora? O que vocês enxergam que é essa grande diferença? Então, por exemplo, no Brasil, a gente usa muito Instagram, né? Então, por Uhum. exemplo, o nosso público-alvo aqui, com a maior parte das empresas que a gente trabalha, o Instagram ele vai muito bem. Quando a gente vai para alguns outros países, o Instagram não vai tão bem quanto o Uhum. Facebook. Olha. Então, a gente tem que colocar mais verba na parte do Facebook, que vai melhor ali nesses países. Uhum. Em outros, continua sendo o Instagram. Então, a gente tem que balizar a verba ali dentro das campanhas Sim. para a gente conseguir extrair os melhores leads, né? Porque uma coisa que o Arthur falou que é muito importante é a qualidade desse lead. Uhum. Porque a gente tá falando de uma pessoa que precisa importar $35 mil. Sim. Então, é uma pessoa que a gente tem que trabalhar ela,
ela tem que entrar no nosso funil, a gente tem que qualificar ela e continuar o contato. Então, assim, o nosso trabalho, ele tem que ser muito assertivo e ele tem que continuar acontecendo ali através de e-mail marketing, através de outras estratégias que a gente utiliza, para sempre continuar em contato com essa pessoa, para que esse lead se torne um comprador. Uhum. Então, a gente tem todo esse trabalho também de fazer esse acompanhamento para que esse lead se torne um comprador. Porque a gente estava falando aqui nas feiras, mas a gente tem outros países que a gente trabalha ali as campanhas que vão para o comercial. Então, Uhum. a gente tem que trabalhar essa maneira. Mas, voltando à sua pergunta, também tem a questão de tipo de anúncio mesmo. Então, tem tipos de anúncio que vão muito bem a pessoa explicando, Aham. mostrar ali uma pessoa explicando. Tem outros que a dublagem com inteligência artificial funciona melhor. Uhum. Então, a gente tem que entender como funciona cada questão. Tem países que funciona melhor um tipo, outros países funciona Aham. melhor de outro tipo. Então, a gente tem essa inteligência ali dentro da nossa agência para direcionar melhor qual que é dar o pontapé inicial. Claro que não vai ser o mesmo para todo mundo, mas com essa inteligência que a gente já tem, a gente consegue balizar para entregar o melhor resultado para o nosso cliente a partir do dia zero ali que ele tá Aham. com a gente. Legal. Isso é importante, né? Porque, queira ou não queira, aqui no Brasil os caras estão acostumados com uma linguagem mais, não escrachada, mas, por exemplo, tem publicações comerciais, por exemplo, usam até meme, né? Na publicação ou no Aham. marketing e tal. Aí você chega em outro país, o cara vai olhar e fala, mano, Nada isso aqui a ver. é porque é meme. local, né? Porque é muito local. Vai mostrar lá para um árabe. O cara vai olhar e falar, irmão, deixa quieto. Tem algum tipo de linguagem, assim, de um país específico que vocês falam assim, cara, esse país aqui você tem que ser mais incisivo, ou esse país aqui você tem que usar um pouquinho mais de humor? Tem essas diferenças, assim? Não, porque a gente trabalha uma parte bem técnica, né? Sim, Então, aham. como a gente é indústria, a gente trabalha ali a parte mais técnica da conversa com o nosso cliente. Então, a gente trabalha muito essa parte de falar, chamar atenção. Porque quando a gente está fazendo um anúncio no B2B, a gente começa a qualificar o lead a partir do anúncio. Uhum. Porque os interesses, eles são abertos. Sim. Então, a gente qualifica muito o nosso lead através do anúncio e, posteriormente, depois ali na parte do formulário. Então, o anúncio, ele já é muito importante pra gente. Aham. Então, a gente ser direto, explicar exatamente o que a gente quer. Então, a gente precisa muito desses 3 primeiros segundos ali que o pessoal sempre fala, e esse primeiro momento ele é muito importante, a gente trabalhar já chamando a atenção do distribuidor que mexe com essa parte, para a gente conseguir coletar com mais qualidade. Porque eu já fiz testes já, com outras linguagens, mas aí entra muitos leads desqualificados. Uhum. Que a gente investe o dinheiro, atrai essa pessoa, mas vamos pegar ali o exemplo do ACM, ele é uma pessoa que quer comprar uma chapa. Uhum. Ele achou legal o anúncio, ele achou engraçado, vamos dizer assim, ele entra em contato com a gente, mas ele quer 5 chapas. Meu cliente, ele não vai vende. atender. Aham. Infelizmente, meu cliente não vai atender essa pessoa. Então, assim, a gente tem que ser muito assertivo nessa parte, para já atrair a pessoa que vai comprar ali um container e etc. Pra gente otimizar a nossa